Boa noite, fraternidade. Boa noite, casa querida do meu coração. Muito obrigada por esse nosso encontro virtual. É o nosso primeiro encontro nesse ano de 2023. E eu me sinto grata e feliz pela oportunidade que a casa nos abre de estarmos juntos, refletindo juntos, estudando juntos e dando a cada vez um passo, uma compreensão cada vez, se Deus quiser, mais dilatada do Evangelho de Nosso Senhor. Assim, agradeço pela paciência de vocês e vamos juntos. O tema que nos traz a casa hoje está aqui nessa obra, Palavras de Vida Eterna, psicografia de Emmanuel pelo nosso Franciscano Xavier, uma obra magnífica, recomendo que todos leiam, completa em mensagens edificantes, mensagens que nos fazem refletir e seguir adiante. Nosso tema de hoje é o capítulo 87, chamado Alimento Verbal. Nesse capítulo, Emmanuel nos leva a refletir sobre um tipo de alimento diferente, que é o nosso verbo. Né? Às vezes aqui na Terra ficamos preocupados com o que nos alimentamos, com a qualidade dos alimentos materiais, né? Uma preocupação louvável, mas ele nos convida a refletirmos sobre algo além, que nos alimenta como espíritos que somos, que nos alimenta dos dois lados da vida, quando estamos desencarnados, mas também quando estamos encarnados, que é o nosso verbo, que é a palavra que expressamos, que reflete os sentimentos verdadeiros que já angariamos em nosso coração. Por isso que na lição Emmanuel nos convida primeiro a refletirmos sobre o que temos assimilado como verdades para nós. Porque daquilo que o nosso coração estiver cheio, falará a nossa boca. Porque a boca fala daquilo que está planificado, o coração aprendemos no Evangelho, né? Então, Emmanuel nos convida a refletirmos sobre as verdades do mundo, que ele fala que são muitas, né? Muitos teóricos, muitas pessoas que tergiversam, que falam, escrevem, ainda mais no mundo midiático e tecnológico como esse que estamos inseridos. Temos contato o tempo todo com o pensamento de alguém, com a linguagem articulada e verbal que alguém colocou à disposição do mundo, mas precisamos ter sempre vivo em nós que tudo podemos ter contato com todas as teorias, com todos os textos, com todas as verdades, mas retermos somente aquilo que nos convém, né? Que numa palavra vai nos edificar, será nosso alimento para a nossa alma, porque nos enriquece, porque se torna estímulo para dias difíceis, para que atravessamos dias difíceis, e também nos torna dispenseiros, coloca-nos assim descapacitados mesmo, como somos ainda, né? Para a gleba de Nosso Senhor, como despenseiros, por pouco que seja, das verdades luminíferas, que já conseguimos abraçar para nós no jardim em que estamos à nossa volta. Tornarmos despenseiros de palavras de luz, portanto da luz que deve ficar sobre a mesa, jamais velada, se torna então uma bela missão para nós que nos candidatamos a trabalhadores de Nosso Senhor. Nesse sentido, Emmanuel nos faz lembrar que aquilo que falamos, a bênção que emitimos para alguém, em primeiro lugar, nos inunda todo, nos envolve e torna-se alimento para o nosso espírito. Aquilo que verbalizamos, ele que vai com a carga verdadeira de energia, fraternidade, antes de alcançar a pessoa que se destina, né? Se Deus quiser, será agora para nós sempre palavras boas ou belas, ou se não tivermos nada para falar, então nos calemos. Mas se formos falar alguma coisa que seja de belo e de bom, e essa palavra que sai com essa carga imantada da forma como aplicamos a palavra, antes de ir ao alvo, ela pode alcançar ou não a pessoa, viu? Fraternidade, então uma benção ou uma não benção, uma palavra boa ou não boa, algo que a gente deseja para o outro, pode chegar ao outro sim, a depender da faixa em que ele se coloca, ou pode ficar compondo ali uma atmosfera psíquica para que ele absorva em um determinado momento. Numa palestra sobre ondas psíquicas, Mais Braga nos ensina isso, recomendo que procurem se tiverem mais interesse no tema, ou estudem no ESD, que o ESD nos fala muito sobre ondas, frequência de onda, alcance de ondas, vale muito a pena estudar em fraternidade, né? Os nossos estudos, mas o que eu tenho a dizer nessa reflexão pública para nós é aquilo que a gente emana, que promana de nós, que somos seres psíquicos, emocionais e energéticos, porque espíritos, né? Antes de chegar ao alvo, ou de ao menos tangenciar o alvo, é isso que eu queria dizer, quando eu falo que se a pessoa não estiver na faixa, ao menos ela tangencia de alguma forma, né? Nos alcança.
Porque nós temos o nosso corpo semimaterial, que é o nosso perispírito, a veste do espírito, que é o corpo com o qual nos apresentamos quando estamos fora da matéria densa, né? Também recomendo que estudem o ESG nesse começo de ano, excelente momento para a gente decidir se matricular e estudar, né? Tem centros de força. E aquilo que promana de nós também entra, porque nós somos a primeira ação e reação de nós mesmos, pelos nossos centros de força, e inunda nossas células todas. Por isso que a gente aprende lá no Velho Testamento, de maneira alegórica, mas sempre verdadeira, no princípio era o verbo. Aquilo que a gente verbaliza, fraternidade, que a gente joga como energia para o universo, já nos inundou completamente, já nos vestiu energeticamente, né? Por isso que falamos assim, aprendendo dos amigos hindus, que cada pessoa tem uma assinatura energética. Isso, o que eles querem dizer com isso? Que cada um tem sua própria vibração, né? E a sua pouca luz, muita luz, nenhuma luz se torna patente e visível a partir daquilo que o ser espiritual expressa. Então, quando estamos fora da matéria, por exemplo, não tem como disfarçar. A pouca luz, ou a muita luz, ou a luz ou nenhuma luz que temos, fica claro, ou que não temos, fica claro. Porque nós somos os artífices de nós mesmos, né? Oleiros do ser que caminha na direção da perfeição que nos é possível de nós mesmos. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Primeiro em nós. Então, pensar muito no alimento verbal, né? Naquilo que a gente declara como vida para nós mesmos, fraternidade, porque a oração, na verdade, é uma declaração de vida. Por isso que André Luiz fala, né? De nada adianta falar Pai Nosso que estás nos céus, se não compreendemos que o Pai é nosso. É meu, é seu, é daquele que eu amo, é daquele que eu não consigo amar ainda, é daquele que me fere, é daquele que me compreende. O Pai é nosso. Então, se eu não compreendo isso em espírito e verdade, nada adianta dizer, André Luiz nos alerta, né? Da mesma forma como quando falamos na oração dominical de Dominus Deus, né? Que Jesus nos ensinou de maneira tão linda, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não compreendermos que o pão não é somente material que nos sustenta na vida física, mas especialmente o pão do espírito, se não compreendermos isso, então nossas palavras às vezes podem ser muito vazias, né? Precisamos cada vez mais assimilar as verdades espirituais para nós. E compreendermos a veracidade do verbo. O verbo nos compromete, nos liga, nos induz, aproxima-nos ou afasta-nos. O verbo é a materialização da intenção do Espírito. Cada vez mais depuremos, Emmanuel nos ensina aqui na lição, depuremos nossas intenções, busquemos purificar os nossos sentimentos e, portanto, a matriz dele, que é o nosso coração. Para cada vez mais, fraternidade, preenchermos o nosso coração de boas virtudes, de bons sentimentos, de boas decisões, e o nosso verbo claramente refletirá isso. Né? Nós percebemos assim claramente quando uma palavra é vazia, quando alguém fala algo que não está sentindo, e ao contrário, quando a palavra vem imantada da energia daquela alma, nós percebemos também que cada vez mais, amigos, as nossas palavras sejam bonitas, belas, que sejam pequenos tijolos, construtos mínimos mesmo, na edificação de um mundo melhor. Na verdade, fraternidade, o mundo não precisa mesmo dos profetas do Apocalipse. Aqueles que falam que as coisas vão dar errado, que as coisas vão piorar, que nada vai dar certo, porque isso não é verdade. Como nos diz Eurico Passanufo, né, por meio da psicografia da nossa irmã Sueli Caldas Schubert, já desencarnada, não tenhamos medo, né? Sejamos intimoratos nas decisões de todos os dias, porque à frente dessa nau terrena, dessa gleba terrena, segue Jesus, que é o grande timoneiro de Deus, o timoneiro divinal. Então, temos fé que Jesus nos conduzirá a uma praia pacífica, né? Consoante ele nos falou lá no sermão das bem-aventuranças, de que os mansos herdarão a terra. Mansos no sentido daqueles que abraçaram a mansuetude, a mansidão mesmo, a paz de espírito, a decisão de ser bom, de ser pacificador, de ser amoroso na terra. Nós vamos herdar essa terra aí mesmo, que queremos é essa mesmo, não é outra, a partir da edificação de uma terra nova no terreno do nosso coração. Por isso, fraternidade, vigilância. A vigilância nunca será pouca com relação às palavras que dissermos, tá bom? A palavra que abençoa o outro também nos abençoa. A palavra que condena o outro também está nos condenando, pensemos nisso. A palavra nos liga ao outro. A palavra nos conecta ao nosso destino. A palavra nos imanta aos cenários onde estaremos. Cada vez mais estarmos vigilantes, orando e vigilantes. Entendendo que orar é declarar,
né? Na etimologia da palavra, oração é orare, é o declarar. Então, orar sempre, conectando-se com Deus e declarar essa conexão no nosso dia a dia, especialmente por meio de atos. E estarmos vigilantes com relação àquilo que a gente tem assimilado para nós mesmos, né? Nunca mais esquecer que o alimento do Espírito é aquilo que está no nosso coração. Se queremos saber do que temos nos alimentado todos os dias, paternidade, basta que perguntemos para nós mesmos. O que é que foi que eu li hoje? O que é que foi que eu escutei hoje? Eu ouvi hoje o quê? Eu assisti a alguma coisa? O quê? Do que eu me interessei mais hoje? Sobre o que eu me interessei mais hoje? Né? Sobre o que eu conversei, falei, qual foi o tema das minhas reflexões e dos meus pensamentos? O que eu desejei? O que eu abracei para mim? O que eu declarei como vida para mim? Essa é a minha principal oração. A oração não é só quando a gente se recolhe. A oração é quando a gente assume para nós e vive em consonância com aquilo que assumimos para nós. Pensemos em qual declaração de vida temos entregue à nossa existência presente todos os dias. E em que direção temos caminhado. Esse é o nosso alimento do Espírito. E as nossas palavras cada vez mais estarão em consonância com a vida que estivermos escolhendo. Sem esquecer jamais que Jesus espera um pouco de nós há muito tempo. Sermos despenseiros das luzes e bênçãos do Evangelho significa também falarmos um pouco pela linguagem articulada e falarmos muito pela linguagem não articulada, que é a linguagem da ação, todos os dias, para aquela multidão de testemunhas que a providência divina permite que esteja à nossa volta, composta por desencarnados e por encarnados também. Aqueles que nos olham, ainda sem coragem para abraçarem o Evangelho de Nosso Senhor como bússola redentora, mas nos observam. Por isso já se falava, né? Para a gente evangelizar sempre, pregar sempre, sempre, sempre. Nós que já temos o Evangelho de Nosso Senhor como lume em nosso coração. E quando necessário, usarmos a palavra. A lição dessa noite, fraternidade, que nos fique seremos sempre alimento espiritual para aqueles que a providência divina matricula à nossa volta, encarnados ou desencarnados, a começar de nós mesmos. Seremos sempre despenseiros do alimento espiritual, que se refletirá na palavra que articulemos, nas bênçãos que projetemos e nas ações que efetivamente, veramente, implantemos na Terra. Esse é o alimento do Espírito, que fala de nós quando voltamos para casa, quando morremos, porque morrer é simplesmente voltar para casa, né? Quando voltamos para casa, levamos conosco tudo aquilo que tivermos semeado de verdadeiro, de belo, de bom, de benigno na terra, seja em palavras semeadas nos corações. Não somos responsáveis pelas escolhas de ninguém, mas somos responsáveis sempre pelas sementes que lançamos no coração dos outros. E as palavras são sementes que podem vicejar, podem frutificar. Prestemos atenção. O que fala de nós? As sementes que lançamos como palavras na terra e os atos que implementamos também como sementes que frutificarão na gleba de Nosso Senhor num tempo que não nos pertence, que é dele, né? Pensemos nisso, trabalhemos todos os dias, que o nosso falar reflita cada vez mais um sentir aprimorado. Esse é o alimento dos espíritos, a fala bonita que reflete um coração belo. Que o nosso falar reflita cada vez mais um sentir aprimorado, que caminha na direção daquele tesouro magnífico que o ladrão não rouba, nem que a traça não corrói. Deixa eu contar para vocês uma história que a Maísa contou pra gente lá da convivência com o Chico, algo bonito que ela percebeu. O Chico um dia, quando se mudou para Uberaba, ele tinha deixado Pedro Leopoldo, né, logo no começo em Uberaba. Ele não era muito conhecido ainda ali na comunidade, mas todos já sabiam que ele tinha se mudado, né? E um dia ele estava na parada de ônibus e ele viu uma parada muito cheia de manhã. Ele viu uma senhorinha que foi entrar no ônibus, o ônibus apressado, o ônibus ia sair. Ela subiu apressadamente no ônibus e esqueceu a sacola que ela carregava com as verdurinhas no chão. Imediatamente o Chico pegou a sacola e jogou dentro do ônibus para que ela não deixasse para trás, né? Num ato de amor daquela alma amorosa. E ela não chegou a ver que tinha sido ele. Mas que belo, depois ele contou pra Maísa, assim, que coisa bonita. O ônibus foi embora, a senhorinha foi com a sacola dentro do ônibus, né? Porque ele jogou. E lá do ônibus ela mentalizou com muita força: Deus te abençoe, alma querida, por esse bem que você me fez. Você não sabe o quanto me custou essa sacola. Muito obrigado, meu filho, minha filha. Ela não sabia que tinha sido Chico porque ela não viu. Mas ele, antena psíquica, né? Como diz Herculano Pires, maior antena psíquica que a Terra já viu, ele escutou no imo da alma dele o que outra alma reverberava para ele, uma alma encarnada, inclusive, que tem um corpo físico que
adensa, né, as nossas emanações, obnubila a nossa emanação, mas mesmo assim ele escutou. E aí ele falou com a Maísa de uma maneira bonita assim, que aquilo chegou nele, mas que ela não sabe, mas aquela bênção que ela jogou para aquela pessoa, que no caso foi ele, a inundou toda antes. Porque ele era um ser na Terra desejando que alguém recebesse o que é belo, o que é bom. E aquilo que ela projetou a inundou toda, é assim mesmo. Tá bom? Muito cuidado, paternidade, com aquilo que a gente vibra pro outro, o que a gente deseja pro outro, o que a gente manda pro outro. Pode chegar no outro ou não, como a gente viu no começo, pode alcançar o outro, sim, a depender da faixa que ele está, ou apenas tangenciá-lo, né? Mas nos inunda todos, completamente antes. Aquilo que a gente dá pro outro, nós já recebemos. É nesse sentido que vibra muito uma lei física em nós, né? Da ação e reação. Vai e volta. Que antes de ir já nos inundou, já voltou antes de ir, coisa bonita, né? A gente observa isso assim de maneira bonita lá na obra Entre a Terra e o Céu, psicografia de André Luiz pelo Chico. Vejam vocês, tem um momento lá que é um tópico chamado A Prece de Evelina. Veja o que acontece. Evelina vivia com o pai em segundas núpcias do pai com a madrasta dela, né? Esse casamento do pai estava muito infeliz, a mãe dela havia morrido e o irmão também. E a Evelina vivia um sofrimento muito grande naquela casa. Então, em desespero de ver o pai sofrendo, de ver as dificuldades da madrasta, ela faz uma oração. Era uma jovenzinha e ela faz uma oração. E nós compreendemos ali a prece refratada de Evelina. Veja a fraternidade, que coisa interessante. Ela ora para a mãe dela, que chamava Odila, porque no coração dela a mãe era um anjo, né? Só que a mãe encontrava-se em regiões de profundo sofrimento no plano espiritual. Inclusive, por isso a casa dela, as segundas núpcias do pai, também estava em sofrimento, porque o pai também se conectava com a primeira esposa mentalmente, captava aquela energia, uma confusão. Mas a Evelina não sabia nada disso. E aí, no sentimento dela, ela orava para a mãezinha dela. O que acontece? Ela orava com muita força. Era um ser lindo, cheio de fé, querendo acertar, embora ainda muito jovem. A prece de Evelina rompe as barreiras físicas e sobe para colônias do plano espiritual. E é recebida lá nas colônias de socorro. E as comunidades de socorro se movimentam para ajudá-la. Evelina pede socorro. E André Luiz narra que aquela luz daquela menina que ela projetava na prece, cheia de fé, a enchia de coragem, mas chegava também como uma carta na espiritualidade, um pedido de socorro. E os espíritos vêm e ajudam. Ajudam a mãe dela na zona de sofrimento, ajudam na casa dela, o cenário, por merecimento dela. Então, o que ela verbalizava, refletia já uma conquista da alma dela. Né? Não era nunca, jamais um pedido vazio. Era um pedido respaldado, uma decisão de ser bela na Terra. E é uma fé que crescia e que não dava de luz. A fé dela dava certeza a ela que ela pedisse, ela seria atendida. Né? Nunca desprezar o valor da oração, a paternidade. Essa palavra que a gente verbaliza na forma de oração, de prece, é a nossa conexão com Deus. Nunca perder essa conexão, tá bom? Pedir ajuda e o auxílio virá, porque ninguém está sozinho. E a intuição chega. E como a gente entende que a prece é a gente ligando para Deus, fraternidade, a intuição que nos chega é Deus ligando para nós. Esteja atento também para as respostas que vêm para o seu coração, por meio de amigos que chegam, de uma página do livro que se abre, de uma solução que vem quando você não esperava, ou de uma dificuldade que a gente atravessa, de uma forma que depois a gente olha para trás e fala, meu Deus, como é que foi? Os espíritos quase nos carregam no colo. Falar, mas também fazer. Orar, mas merecer o pedido atendido. Nunca esquecer disso. Esse é o alimento das almas, tá bom? Rogar ao Pai Supremo, mas também plantar alguma semente bela, bonita, por meio de suas palavras, por meio de seus atos na Terra, todos os dias, fraternidade. Porque todos os dias importam. Nunca mais esquecer que nós somos espíritos e que nos alimentamos de amor, de afeto. Esse é o maior alimento de todas as almas, em quaisquer páramos em que estejamos, em quaisquer planos, encarnados ou desencarnados, tá bom? Lembrar disso sempre, especialmente quando estivermos aqui na matéria densa, encarnados, que nós somos espíritos e o alimento das almas é o alimento espiritual, é o amor que precisa ser verbalizado na palavra articulada e na palavra inarticulada. Precisa ser dito, diga que ama hoje, mas faça também gestos de amor, de compreensão, de compaixão especialmente. Hoje, nesse momento da manhã, do dia de amanhã, nós não sabemos. O dia de hoje, paternidade importa muito. Cada hora é muito, muito, muito importante. Tá bom? E olharmos sempre como espíritos, nunca mais esquecer disso. Em quaisquer cenários que estejamos, nos cenários materiais onde estamos imersos na vida terrena, lembrar sempre que eu e o outro somos espíritos. Vou contar uma historinha para vocês que fala disso, do alimento dos espíritos, encarnados ou não. Ela foi contada na revista Reader's Digest.
É a revista Seleções em português, né? Uma história verdadeira que conta de uma vozinha que, ao decorar sua casinha pequenina, ela comprou um tapete branco, chamou tapetinho. Um tapete branco, colocou na sala assim bem bonito. Para comemorar aquela nova decoração que ela considerou muito bela, ela chamou então os filhos e os netos para uma refeição. E todos vieram. No meio dos netos tinha uma criancinha, bem pequenininha, uma menininha. E aí todos ficaram felizes ali na refeição, no almoço, né? E quando acabou o almoço, a vozinha se levantou para buscar a sobremesa na cozinha. A netinha foi junto. E ela aceitou a companhia daquela netinha esperta. E a netinha pediu para trazer a sobremesa junto com ela, e ela autorizou. Na hora que elas estavam voltando, as duas, a netinha tropeçou na franja do tapete. Do tapetinho branco, novo. Lembra, né? A vozinha decorou a sala e inaugurou um tapete branco novo que ela havia comprado. A netinha tropeçou na franja do tapete e derrubou a sobremesa no tapete. O tapete novo, todo mundo para e fica olhando para a avó. E agora? Qual seria a reação da avó? A menininha tinha jogado o alimento, né, no chão, no tapete, manchado e tudo. A vozinha olhou para ela, sorriu. E jamais se esqueceria, né, da verdade do espírito. Ela era um espírito. A neta também. E se você estiver diante de um outro ser humano e se a contenda entre vocês for material, digo-lhes, paternidade para vocês e para mim não vale a pena. Não vale a pena. Quando voltarmos para casa, lembraremos apenas daquilo que tiverem depositado no nosso coração e que nós tivermos deixado no coração do outro. Tudo que for material vai ficar aí, não importa. Aprendamos cada vez mais, paternidade, a usar as coisas e amar as pessoas. Tá bom? Esse é o alimento dos espíritos. Às vezes, nesse mundo atrasado em que estamos, muitas vezes as pessoas se confundem, né? Elas acabam amando as coisas e, infelizmente, usando pessoas. Não, nunca mais. Trazemos para nós que as pessoas são para serem amadas, profundamente amadas por nós. E as coisas são recursos que a providência divina nos concede para uso, né? Uso respeitoso. E aí a netinha tropeça na franja, joga a sobremesa no tapete e agora a vozinha olha para ela com profundo afeto e fala para ela: minha filha, não se preocupe, querida. A gente encontra outra sobremesa. E não todo mundo tinha entendido que o valor naquele momento era o valor humano, que aquilo que é material passa, que tudo que é material passa. Lembremos sempre disso, para a gente compreender que o que nos alimenta e que poderemos oferecer ao outro, que espera de nós algum alimento espiritual também é o amor, tá bom? Sejamos, paternidade, abracemos para nós essa verdade, que tentaremos ser todos os dias despenseiros, por menores que sejamos, das luzes e bênçãos de Nosso Senhor na Terra, que se transmutam em ações de amor. É isso, tá bom? Que cada pequeno ato nosso, que cada pequeno gesto nosso, que cada palavra nossa, que cada escolha e decisão nossa na Terra reflita, enfim, o amor que já angariamos no celeiro do nosso coração. Que dia bonito é esse? Quando o espírito se toca, é o momento de mutação espiritual dele e decide que ele será diminuto despenseiro das verdades, da boa nova, da boa notícia de Nosso Senhor na Terra. Prestemos sempre, paternidade, muita atenção às palavras que emanamos, tá bom? Sejamos responsáveis por elas, estejamos atentos a elas, lembrando que as palavras sempre nos comprometem perante o outro e perante nós mesmos, perante a vida e perante nós mesmos, perante as encarnações que virão e a presente também. Lembramos de Ivone do Amaral Pereira, essa médium maravilhosa que viveu no Brasil no século passado. Veja que coisa bonita. Ela, médium vidente, se encontrava sempre quando estava trabalhando com um espírito que ela amava muito. Era o amor da vida dela, o Roberto de Canaleiras, né? Ele estava desencarnado. Ele estava sempre por perto ali quando tinha permissão para conversar um pouco com ela. Ela o amava e ele o amava também. Enquanto cada um estivesse num plano da vida, né? Mas o amor não encontra barreiras, né? Amor é sempre amor. E une os corações. Um dia ele apareceu para ela, ela já era adulta, mulher feita, e falou: Ivone, eu vou reencarnar. E ela falou: então, Roberta, a gente não vai se ver, né? Pelo menos por um longo tempo, porque você vai reencarnar e a gente não vai se encontrar. E ele falou para ela: não, Ivone, eu vou te encontrar. Vejam vocês a força da palavra. Essa história ela conta em Recordações da Mediunidade, uma obra linda também. Publicação da Federação Espírita Brasileira. Vejam a declaração de vida desse espírito, porque ele falou, prestando atenção nas palavras. As palavras nos vinculam, nos comprometem, façam que respondamos por elas depois. Se Deus quiser, paternidade, falaremos agora daquilo que seja verdade em nosso coração sempre. O tempo passou, ele reencarnou. E os anos passaram. Um dia, quando ela já era idosa, ela recebeu ela recebia sempre cartas da comunidade esperantista, porque ela era esperantista, né? Ela falava esperanto. Essa língua que foi construída por Zamenhof para unir as nações, né? E ela cresce no próprio ritmo no mundo.
Imagina, no século passado ainda era um número de falantes inferior a esse momento, né? E ela de vez em quando se correspondia com os esperantistas do mundo inteiro. E um dia ela começa a se corresponder com um jovem, muito jovem. Do outro lado do mundo ele vivia. E quando ela começa a ler as coisas que ele escrevia, a forma como ele via a vida e o que ele sonhava e esperava, ela sorri e fala: o Roberto me encontrou. Sim, ele havia encontrado Ivone. Apesar da barreira física, apesar da barreira linguística, apesar de todo o cenário que parecia adverso, ele a encontrou para ser dela, nesta vida, um grande amigo. Até que quando eles desencarnaram, puderam se reencontrar na pátria dos espíritos, né, como duas almas que se amavam muito. Nessa vida eles permaneceram como amigos que se escreviam, mas ele a encontrou, porque ele decidiu como espírito que ele ia encontrá-la. A palavra dele declarou isso. Pensemos nisso, na força da nossa palavra, do nosso verbo, que o nosso verbo constrói. Ele pode edificar, pode ser ponte entre um coração e outro. Nunca mais o nosso verbo seja muro, que nos separe, que nos afaste, que alija alguém de nós mesmos. Tá bom? Para encerrar, fraternidade, nossa reflexão nessa noite acerca do valor da palavra, que pode ser um alimento para nós e para aqueles que estão à nossa volta, lembremos-nos sempre de Jesus, nosso amado Mestre, nosso querido Mestre, nosso sempre presente Mestre. Jesus, naqueles dias em que ele começava os seus 3 anos, né, de pregação, ele busca André e Simão no mar da Galileia, na verdade no lago, né, ali nas margens de Tiberíades. Ele busca ali, eles pescavam, ele se aproxima deles e ele fala de maneira linda: que a palavra de Jesus seja o alimento de nossas vidas por toda a eternidade, fraternidade. Ele se aproxima de André e de Simão e diz assim: André, Simão, eu venho da parte de Deus. Vê essa fraternidade, coisa linda. Jesus podia dizer qualquer coisa. Ele podia falar: eu sou governador desse planeta, eu sou vosso mestre, eu sou vosso guia e modelo, mas não diz nada disso. Ele fala com humildade, que ele exemplifica por toda a sua vida. André, Simão, eu venho da parte de Deus. Que coisa linda! E os convido a edificarmos um novo reino. Que o convite de Jesus, essa palavra que ficou impregnada no orbe terreno para a eternidade, seja um convite para nós também. Jesus nos convida cotidianamente para a eternidade, a edificarmos uma nova terra, um novo céu, uma nova terra aqui para vivermos. Tá bom? O céu entendendo como a pátria espiritual. Modificarmos o peu vibratório do nosso orbe nos 2 planos. Simão olha para ele, tenta compreender de onde o conhecia. Todos nós reconhecemos nosso mestre, né? E ele pede que Simão jogue a rede, pega os peixes, porque aquela pesca não tinha sido tão fácil. E depois ele fala: agora, Simão, eu te convido a vir comigo para ser pescador de homens. E Simão vai com ele e muda a sua vida para a eternidade. Que essa seja a palavra de Jesus para nós todos os dias, convidando-nos a ir com ele, seguir-lhe os passos. E que as palavras que respondamos a esse convite que não passa para a eternidade seja sempre: Senhor, eis-me aqui. Jesus, lá na praia da vida, lá no mar das dificuldades, das ilusões terrenas, das flores de um dia, Senhor, eu deixei o meu barco para junto a Ti agora, decidida, intimorata, buscar contigo, Senhor, outros mares. Que essa seja a nossa palavra de vida todos os dias. Que com Jesus busquemos outro mar, outros mares. E as pegadas na areia que o Mestre deixa serão seguidas por nós todos os dias. E que a pequena luz que acendamos nessa conquista cotidiana seja também farol a iluminar aqueles que a providência divina permite que estejam à nossa volta, ainda sem descobrirem que essa luz habita o coração deles mesmos. A eternidade de Jesus nos ajude a ouvir-lhe no imo da alma o eco de suas palavras, a ouvir-lhe no imo da alma todos os dias, a ouvir no imo da alma o eco de suas palavras todos os dias, e cada vez mais conseguirmos verbalizar também a nossa decisão. O nosso Senhor, eis-me aqui. Que Ele nos guie hoje, amanhã e sempre. Obrigada, pessoal.